Bom dia, FAQ, Dia das Crianças. Eu falei que ia gravar com o Chapéu do Pluto, você não acreditou, né? Bom dia. Também falei que ia gravar aqui. Ia tentar procurar um lugar cheio de criança, mas não dá. Porque tá com os pais do lado, eu não ia me soltar, não ia falar normal, não ia brincar, não ia ser eu mesmo, preferi gravar aqui. Antes de começar, as perguntas que eu separei tiveram questões bem legais aqui. Eu no caminho passei ali num lugar que tinha uns cavalinhos, uns pôneis presos. Isso me chamou muita atenção, olha que interessante. Aí eu parei um minutinho porque eu estava descendo do carro. Enquanto eu estava descendo, no lugar onde eu parei ali, aí tinha umas crianças olhando, o pai perguntando se ela não queria andar. Não vai andar não, quer dar uma volta de pônei, de cavalo? Aí um menininho chegou e falou assim, mas por que ele está preso? Ah, porque o pai tentou explicar. Porque eles vão passear e tal. Mas eu vou andar onde? Não, a gente vai botar aqui em cima nas costas dele. Mas por que ele vai me carregar nas costas? Rapaz, ele tava meio que perguntando por que o bicho, que é igual a mim, tá preso. Só que por ser uma criança, ele via aquilo de uma forma totalmente diferente da gente. Pra gente, não todos, claro, mas para o homem, hoje em dia, na sua consciência mais normal, o seu jeito de pensar mais normal, o cavalo tá preso era uma coisa absurda. Era normal, mas para criança era uma coisa absurda. Ao mesmo tempo também, ela pensou, se botasse alguém montado nas minhas costas e eu gostar, por que eu vou montar nas costas dele? São coisas tão simples. Porque acho que a gente mergulhou numa coisa absurda e não percebe mais que no fundo ela está certa. Nós estamos escravizando, tirando a liberdade daquele bicho ali, né? Por sermos talvez mais evoluídos. Isso é o processo da espécie. Só indagação que eu estou fazendo, não estou fazendo nenhum moralismo nem nada, viu? Estou fazendo a indagação na cabeça do menino que me chamou a atenção. Deveria ter gravado aquilo, mas não deu tempo, né? De pegar as questões. Minha câmera estava na mochila aqui ainda. Mas vamos lá. É um FAQ que o objetivo dele hoje é levar um pouco de questionamento para esse lado infantil, para esse lado das questões e abordar esse lado da espiritualidade de forma mais simples. Lembrando aqui que quem deu essa dica para a gente foi a Luna, filha da Regina, que carinhosamente teve a ideia, assim, que eu considerei uma ideia brilhante, de mandar um aviso para a gente, assim, ó, faz um FAQ para as crianças, faz um FAQ com perguntas, com questões assim que abordariam a educação espiritual de uma criança, perguntas sobre isso. Eu achei super bacana, super legal. Hoje é dia 12, estou aqui no Parque da Jaqueira, peguei a ideia e realmente estou processando ela. E vamos lá, valeu Luna pela ideia, viu? Beijão para você, eu vi sua mensagem lá, que você mencionou lá, legal também. E vou começar inclusive com a questão dela. Luna, Saulo, a Luna manda pra gente aqui. Vou deixar algumas perguntas sobre o FAQ Dia das Crianças. Primeiro, os insetos têm alma? Tem algumas perguntas que não dá pra gente, assim, lógico que existe uma essência, com certeza eles têm também uma continuidade. Nada nesse planetinha aqui, cada das coisas que estão acontecendo, são muito maiores do que nós podemos entender as coisas. Na verdade, o ser humano cresce, fica adulto, vira cientista e continua sem entender um monte de coisa. E assim também somos nós. O fato de eu sair do corpo, o fato de ter pessoas, não quer dizer que nos dá o conhecimento preciso sobre essas coisas. Mas sim, as coisas têm uma essência, as plantas têm uma essência, os insetos têm uma essência. É um pouquinho diferente nessa fase aí de, digamos, de evolução espiritual do que nós somos em termos de consciência, em termos de direcionamento, mas com certeza os insetos têm uma essência, têm uma consciência, digamos, energética, mas entra nos corpos de forma diferente da gente. Segundo dizem, os insetos, como eles vivem muito pouco e a natureza do nosso planeta é um pouco forte, digamos assim, um atacando o outro, um comendo o outro.
Então eles acabam em uma mesma consciência entrando em vários corpinhos diferentes para que eles possam ter assim experiências mais vastas e já que são tão pequenas, aprenderem de várias formas. É um pouco diferente da gente, que a gente quando nasce fica individual, você fica realmente com aquela mesma, você fica focado no mesmo corpo, que não é o caso deles, mas isso é algo que a gente tem que estudar com calma. Mas os bichinhos sim têm alma, né? Inclusive o cavalo que estava ali, o menino vinha também tinha. Ela fala também, quando eu conseguir fazer minha viagem astral, posso encontrar outros espíritos de pessoas encarnadas? Se sim, há alguma técnica para conseguir? Sim, na verdade as crianças, viu, elas têm mais facilidade de sair do corpo do que os adultos. Por quê? Os adultos, no decorrer da vida, e como a maioria das pessoas estão mergulhadas nessa coisa da trabalhar, só ganhar dinheiro, não que seja ruim, isso é bom, mas só isso acaba fazendo com que as pessoas se afastem desse seu lado espiritual, né? Do momento que nasceu, da onde vieram, na verdade, o que está fazendo aqui, né? O que eu vim fazer somente, ninguém veio só ganhar dinheiro e ficar rico, veio fazer outras coisas também, veio fazer sua parte no planeta, né? Vou aprender também, saber de onde vem. E aí acabam me perdendo isso. As crianças não. As crianças, elas mantêm mais ou menos essa simplicidade, essa forma de ligação. Minhas orelhas do Pluto, querendo tapar meus olhos. E com isso elas conseguem mais facilmente rememorar, terem lembranças inclusive de outras vidas, né, criança. Agora, se você fizer uma dessa, você pode encontrar espíritos, pessoas encarnadas? Ó, sim, porque todos saem dos corpos. Eu, você, sua mãe, né, até os cachorros, os animais, também de uma forma inconsciente, eles também saem do corpo. Eles saem, mas não sabem que saíram. Podem sim, você pode encontrar pessoas encarnadas. Eu já vi, como eu já falei, um cachorro da minha irmã, o Tico, né? O Tico, eu contei algumas vezes já isso, Luna. Ele era um cachorro que não tinha uma perna, a última perna de trás, acho que era direita, ele não tinha, quer dizer, era cotó o Tico. Mas eu saí do corpo com muita lucidez uma vez, isso lá em Salvador ainda, que estou em Recife, né? E ele tava, quando eu cheguei no quintal, ele não me via, mas ele me conseguia como se fosse me ouvir. Aí eu chamava ele, rodava assim. Ele me percebia, mas não me via. Tico, ele fazia assim. Aí não me via, quer dizer, o Tico era cotó, era um cachorro e saía do corpo. Ou seja, nós também fazemos. Acontece que isso não tem nada a ver com o fato de ser cotó, né? Mas o fato está dizendo assim, o fato dele de conseguir estar fora do corpo sem ter consciência. Muita gente fica exatamente assim, mano. Fica fora do corpo sem consciência, certo? E há alguma técnica para conseguir? Sim, tem algumas coisas que a gente pode fazer para conseguir isso com um pouquinho de conhecimento, tranquilidade, porque como são pessoas, somos eu e você, não tem por que se preocupar assim, em ter um grande medo, porque se a gente já sai inconsciente, sair consciente é só uma questão de observar o que está acontecendo no mundo, observar a realidade dele. Se o Tico sai inconsciente, ele encontra com pessoas que estão no corpo e pessoas também que já não têm mais corpo físico, né? Então, se você sai inconsciente, também qual é o problema de sair consciente? Só ver o que está acontecendo. Com técnicas, algumas técnicas que você pode deitar num lugar que você seja confortável, que seja calminho, que não tenha barulho, e você utilizar técnicas inclusive a gente não tem uma técnica específica para criança, nada, até porque o foco do projeto, inicialmente até pela educação que se dá a uma criança espiritual, não é muito ainda focado nisso. A gente tem aquele natural respeito pela criação que os pais dão. Mas muitos pais hoje em dia já educam seus filhos ensinando a cuidar dos chakras, a respirar, a meditar, a cuidar das energias. Tudo isso já facilita a projeção astral. Não precisa você fazer especificamente uma técnica projetiva, até porque o que vai contar mesmo é a calma com que você está, o estado interior com que você está, no caso, o dia a dia seu. Isso tudo já faz com que as nossas energias, com que as irradiações, nossos pensamentos geram energia, né? Então, se você pensa sempre em coisas boas, está tentando, na medida do possível, sempre se manter aqui dentro, bem, automaticamente você já é uma pessoa apta a ter mais facilidade para sair do corpo.
né? Você vai ter mais facilidade para sair do corpo. Aí você pode fazer algumas técnicazinhas, como cuidar, deitar, tentar pulsar o corpo, tentar visualizar uma energia limpando você vibrando. São várias coisas que a gente pode fazer, inclusive pedindo sempre ajuda aos nossos pais, para que eles possam direcionar a gente nesse sentido. Nós temos várias técnicas lá no site, mas elas podem ser utilizadas também, são tranquilas. Se eu ainda criança tenho chance de conseguir me projetar, ela dizendo se ela tem, claro, mais do que um adulto. Tem coisas que a gente sente quando é criança que a gente não percebe, a gente se acostuma, como por exemplo, você está deitado, daqui a pouco você dá aquela, parece que está caindo, né? Você está deitado ali tranquilo, quase dormindo, dá aquele pé, parece que vai nascer, parece que vai cair. Isso, por exemplo, é uma sensação espiritual. O que aconteceu nessa hora é que o seu corpo dormiu e o corpo espiritual ele começa a se mexer. Como a gente não está acostumado, a gente pensa que é o corpo mesmo que está caindo, mas não é. Então, as crianças sim podem sair do corpo, assim como você acorda às vezes, tenta falar, não consegue. Criança também sente a catalepsia, que se chama catalepsia projetiva, que vem o nome catalepsia projetiva é quase um palavrão, né? Pode sim. Você tem muita chance. Agora, o ideal mesmo nesse caminho é estudar bastante, aprender, ver o que está lhe dando, né? Tentar ao máximo possível procurar livros tranquilos e filtrar. Desde pequeno a gente tem que estar lendo as coisas com aquele raciocínio assim de que não, isso aqui, será que se sentir medo, se sentir uma coisa, sempre perguntar, não se deixar entrar no medo ou sem perguntar por que eu estou sentindo isso, por que ele falou aquilo, para não crescer um adulto que está o tempo todo com medo de tudo, né? Ou travado, ou achando que é certo, ou maior do que os outros naquele conhecimento. Ninguém é dono da verdade, nem o que escreveu, nem a gente que está lendo, né? Há alguma técnica especial para as crianças? Bem, as técnicas são as mesmas. No caso tem casos, há pessoas que podem ser, minha criança por ter mais liberdade mental, ela automaticamente, essa facilidade, esse desprendimento, ela vai ter mais facilidade com o adulto fazendo técnica. Então há técnicas, não tem técnica específica, aí pelo menos a gente nunca trabalhou nisso, para criança, mas a pessoa pode pegar lá no nosso site alguma técnica, uma técnica compacta, por exemplo, que é menorzinha, e cuidar das energias, vibrar o campo energético, meditar, cuidar da respiração, deitar pensando as coisas boas, além de estar pulsando. Isso tem uma técnica de pulsação que é muito boa, onde você começa pelos pés, você visualiza seus pés pulsando, como se você estivesse respirando, né? E vai subindo cada parte do corpo, joelhos, né? Pernas, aí cuida depois da área da barriga, todo o corpo, você vai pulsando ele até a cabeça. Isso já facilita, a criança por si só ela já tem uma soltura energética bem maior do que a do adulto. Você conhece crianças que conseguem se projetar? Na verdade, já teve casos de pessoas buscarem a gente porque seus filhos estavam tendo projeções e é muito comum que os pais tenham ligações com os filhos, os avós, e através da projeção. Que uma vez eu recebi alguns e-mails de um rapaz que a filha dele, ele falou assim para a filha, eu não lembro o nome dele, mas se ele estiver assistindo ele vai lembrar. Vou buscar você hoje de novo, vou te buscar hoje para a gente voar. Aí ela falou, de novo papai, você já veio ontem, quer dizer, ele tinha vindo mesmo, ele lembrava. E ela lembrou também, só que ela era tão pequenininha que ele não conseguiu fazer um diálogo com ela de continuidade nesse assunto. Mas existe sim a possibilidade, nesse caso, de as crianças conseguirem se projetar. Inclusive, elas fazem sem ter noção, é tão simples que elas não têm ideia do que é projeção. É uma coisa tão natural para elas, para as crianças, para a gente como assistente espiritual. Um tempo, como eu falei, que a gente vai mergulhando e vai perdendo essa essência. Com muito treino, eu e minha mãe podemos nos projetar juntas, com certeza. Inclusive, a ligação das duas, como vocês parecem muito ligadas, naturalmente já vai trazer para vocês uma facilidade por estarem juntas, por buscarem, por uma tentar acordar a outra. É mais difícil sempre, como é difícil para uma, juntar duas pessoas se torna ainda mais difícil manter acordado. É muito difícil por causa do nosso nível pequeno ainda de percepção, de lucidez, de olhar as coisas sem estar dormindo, digamos, fora do corpo.
você sair do corpo e a outra pessoa lembrar com você da experiência, mas é possível. Inclusive, se vocês treinarem juntas, estiverem bem sintonizadas, né, com isso vai ajudar bastante. Tem como saber quantas vidas eu já tive? Não, a gente não tem acesso a essa informação. Na verdade, essa informação, ela, no momento, ela é totalmente desnecessária, não é importante a gente saber. Deixa eu andar para lá um pouquinho. Quantas vidas nós já tivemos, certo? Não faz diferença, na verdade, o que eu quero falar. A gente ficar sabendo nesse momento que diferença faz a quantidade de vida que a gente já teve. O que importa mesmo é como nós estamos por dentro. Porque, imagine, se Saulo está aqui, com cabeça de puta agora, horroroso, de manhã cedo. Se ele teve várias vidas, o que importa, na verdade, é que essa quantidade de vida me deu nesse momento o que eu tenho por dentro agora. Como é que eu estou? Pô, eu não estou bem, por exemplo, ando triste e tal. É isso que eu tenho que me ligar, isso que eu tenho que me preocupar. Então quer dizer que provavelmente, ou por algum motivo, esse momento que eu estou não foi suficiente, tudo que eu vivi, para me deixar em paz. O que eu tenho que me preocupar é como eu estou por dentro. Eu estou administrando bem minhas emoções, eu estou conseguindo conviver bem com as coisas, eu estou um pouco complicado. Então essas coisas que eu tenho que me preocupar, mas sem agonia, sem peso, certo? Estou gravando aqui, tentando na medida possível gravar quietinho, porque aqui no parque toda hora passa alguém e me olha, né? O cara doido com a câmera na mão e com o chapéu do Pluto, é meio doido mesmo, né? Então não se preocupe muito das suas vidas passadas não, viu, Luna? Há muitas perguntas, ela falou, desculpe, respondo o que achar melhor. Tentei responder tudo na medida do possível. Muitos espiritualistas hoje em dia se preocupam muito com o que foram na vida passada, tal. Não é isso que conta. O que conta é agora, o que você está fazendo aqui, como você está por dentro, o que você pretende fazer com você cada dia. Você está vivendo um dia com calma, está muito agoniado com o mundo, está brigando. Então, essas coisas que fazem diferença para a gente como ser humano. O Augusto manda mensagem para mim, tem muita mensagem, já deu 17 minutos aqui com a pergunta da aluna e o começo. Eu não sei como é que vai ser o FAQ hoje, mas vamos lá, né? Augusto Ervilha, Augusto Ervilha, o nome do cara já é FAQ da criança. Meu nome é Saulo Milho. Besteira massa essa. Milho cozido. Augusto Ervilha pergunta o seguinte: parabéns pelo seu trabalho e tal. Tenho uma trajetória espiritualista desde os 14 anos, agora estou com 51. Ele é a própria criança, eu acho aqui. Ou não, tem um neto. Passando pelo kardecismo, um pouco de conhecimento de Umbanda e finalmente abracei a Conscienciologia nos últimos 4 anos. A Conscienciologia é uma das ciências que estudam a consciência. Mas na verdade não é só isso. Ela, digamos assim, ela estuda de uma forma um pouco mais profunda a consciência, incluindo a projeção astral. Eu tenho um neto de 6 anos no qual eu falei que existe vida após a morte e ele, por incrível que pareça, me disse que ele não quer nascer em outra família, na outra vida, pois quer continuar ao meu lado. Quando tinha 12 anos disse que viu 2 pessoas azuis sem pés boiando no ar. Quando eu era pequeno eu falava para minha mãe também que não queria que ela morresse, né? Queria ficar ali para sempre. Então esse apego, essa ligação é normal na criança, quando ela se sente bem perto, se sente protegida. Que nem minha esposa também, às vezes quando eu converso com ela já, minha esposa, 1 ano mais velha que eu, inclusive. Eu sou a criança do relacionamento, não tenha dúvida. Aí ela fala que não quero, não quero sair dessa vida, digamos. Eu gosto da vida que eu tenho, eu não quero conhecer outras pessoas. Ela mesma grande tem conflitos que talvez possa ter outras mães e outras vidas, olha que legal, né? Deve ser amigo antigo de outras vidas, vivências com certeza, mas como a grande, fica aí vendo Pluto. A grande dúvida que acha é que é comum é como introduzir esse assunto a uma criança. Qual deverão ser nossas palavras para que o mesmo tenha uma visão coerente da vida sem dogmas religiosos? Essas crianças pensam que com certeza são mais esclarecidas do outro lado do que nós quando pequenos. As gerações mudam muito, né? Como devemos abordar essas questões sem choque, com o melhor direcionamento possível? Olha, se eu tivesse um filho, eu não tive oportunidade de ter filho, talvez nessa vida não tenha, mas besteira, tem tanta coisa para fazer, tanta gente para ajudar por aí, que no fim das contas todos nós somos crianças precisando de paz, né? Se
tivesse em frente, não só de um filho, mas como de uma criança, como provavelmente vou estar agora aqui no FAC, de uma forma muito tranquila, desde pequeno eu ia fazer com que ela crescesse. Eu não ia estar fazendo isso aqui agora, mas não tem como, mas eu ia fazer que ela crescesse vendo o que eu demorei muito para ver. Não de forma dogmática. Hoje, eu tenho certeza da continuidade da vida. As experiências que eu tive, elas são inevitáveis, mudam de uma vez por todas. Agora, eu não posso jogar isso nas pessoas, né? Seja uma criança, seja quem for. Porque as minhas convicções nem sempre elas podem estar baseadas no real fato. Mas nenhuma vai estar, entendeu? Ninguém vai estar. Entre eu conversar com meu filho e ter a coerência que, na medida do possível, eu me esforço muito para ter, ou seja, para ser sincero, eu prefiro eu conversar do que ele sair por aí e ouvir religiões, ouvir coisas que não necessariamente vão estar coerentes. Então eu chamaria e aos poucos eu estaria conversando sobre a continuidade da vida. Ó, a vovó tá velhinha, todos nós estamos encaminhando para lá, todos nós, cada dia que passa, a gente vai ficar velhinho. Hoje aquela vovó que é velhinha já foi tão novinha como a gente. Um dia ela vai ter que sair daquele corpo, porque o corpo ficou tão velhinho ou doente que não é mais possível, que a vovó não é aquele corpo. A vovó ela tem uma essência. Isso é lógico. Isso aí, religioso não depende. Tem coerência no que eu estou falando, ao meu ver. A tudo que eu vivenciei e tudo que eu também estou sendo sincero. Eu não estou sendo levando a ele ao que eu li, ao que alguém falou, ao que eu passei falando, aquilo que eu vivenciei. Então, o que acontece? O dia que ele for no enterro da vovó, e pela lógica isso vai acontecer um dia, o mais triste que seja, meu Deus, sim, um dia nós vamos ter que se despedir dos parentes, né? Todos nós. Isso faz parte da consequência. Nós temos um problema cultural de, inclusive, não conversar sobre isso com as crianças por achar pesado, mas a vida por si só não é fácil. Quando a gente pegou o nosso filho, levou no hospital para tomar a primeira injeção, tomar as vacinas certas e ter que ver ele chorando, a gente sabia que já era ali uma consequência. É difícil enxergar, mas era necessário. Algumas coisas são necessárias. A vida não é fácil no caminho. A jornada nessa vida tem seus momentos de felicidades e tem seus momentos de tristezas. E é importante que a criança, desde pequena, tenha consciência simples de que a continuidade da vida traz para a maioria das pessoas e para a gente que está aqui uma saudade. Eu conversaria muito sobre isso, deixaria claro que, para que não fosse uma pessoa que se desesperasse tão fácil com a morte. Acho que o grande segredo da vida é a morte. A grande forma de enxergar a vida está nisso. Está como nós compreendemos aquilo. E mais do que isso, mostraria formas de estar sempre buscando ficar calmo por dentro, entendendo que o que importa de verdade, todos nós sentimos raiva, sentimos aquela, mas a gente tem que observar nosso interior, sabe? Ensinaria a observar a si mesmo, a aprender a ter criticidade por si só, a pensar no que lhe falo. Eu estou lhe falando isso, eu quero que você pense no que eu estou falando. Eu não quero que você assuma o que eu estou falando como verdade, mas que você analise. Sabe por quê? Porque lá fora vão falar outras coisas para você. Sempre vão chegar para você falar que o caminho é Deus, que o caminho é Jesus, que o caminho é Buda, que o caminho é Krishna. E você vai ter que ter direcionamento. Você vai ver que muita gente parece que está sempre certa e nem todo mundo está certo, assim como eu não estou. Então a forma de abordar, eu acho que a criança não é burra. Ela acaba levando o pai como herói absoluto e ouvindo tudo por um tempo. Mas depois ela vai questionar, ela vai botar na parede. E muitas vezes o próprio pai ela vai perceber que está errado. Ou que ele não tinha coerência para ensinar ela, né? Então esse é o caminho que eu acho que a gente tem que direcionar a educação espiritual, a educação em que você toca no assunto, como se toca na... Primeiro ela tem que entender que existe continuidade da vida de uma forma muito simples. Isso existe, isso continua. A gente está passando por aqui. E na sua passagem, hoje você é criança, um dia você vai crescer, você também vai ter que dominar, aprender, conviver com muitas situações diferentes. Eu estou sentado aqui, eu tenho que achar um lugar mais confortável para sentar aqui. Porque toda hora passa alguém aqui e me zóia. É difícil essa abordagem, eu acho que esse assunto dá um FAQ inteiro. A forma como se toca, como se... Viu, Augusto? O Ervilha. Mr. Ervilha. Mas acho que é o único jeito é esse. Eu não consigo ver uma forma diferente do que ser sincero
Porque uma coisa que eu percebo é que a criança nem sempre ela gosta de ser tratada como alguém sem consciência. Às vezes, o fato dela ser pequenininha, ter aquela voz pequenininha, fala... Aí você, ó, que bonitinho, você não dá muita atenção. Mas é uma consciência ali dentro. Eu me lembro quando eu era pequeno, que eu tinha mais ou menos o mesmo direcionamento, claro, limitado ao conhecimento, mas o mesmo tipo de preocupação. Eu só mudei os níveis, hoje eu me preocupo com outras coisas, mas era exatamente a mesma coisa, como o horário de dormir, o horário de comer, eu não posso fazer isso. Era uma preocupação extrema, então eu sou a mesma consciência de quando eu era pequeno. Se os meus pais tivessem me direcionado sempre, e me direcionaram de certa forma, a um nível de questionamento, de calma interior, hoje eu teria seguido exatamente isso. Hoje eu teria questionado dessa forma. Então acho que a sinceridade, o bate-papo, a simplicidade, a forma de transformar um adulto em algo simples, de alguém que conviva com esse assunto de forma natural, que não sofra mais essas consequências do será, e mais do que isso, mostrar que ele com essa liberdade vai poder vivenciar essas informações através da projeção astral, ou se não tiver tanta facilidade, mas provavelmente até vai ter, depende muito da liberdade da mente. É dessa forma que eu educaria. Mas acho que até que esse seria o caminho coerente. Ensinaria a aprender a pensar, para poder discutir na boa e respeitar as opiniões diferentes, sabe? Você tem essa visão, mas não significa, vai ter gente lá fora que vai ter uma visão diferente, vai acreditar que a vida é assim. Então importa é o que nós vemos, como você se sente em relação ao mundo. Você está passando pelo mundo e no mundo você tem muita informação. A árvore, ali tem uma árvore. Bom, ali tem uma árvore, eu não tenho que ir lá falar para a árvore aquilo que eu acredito. Eu vou passar pela árvore, vou respeitar ela. Se ela tiver ideias parecidas comigo, ou no caso uma pessoa, eu vou conversar com ela, vou bater papo, vou trocar informação. Se não, eu vou respeitar. Ou às vezes eu vou também aprender com o que ela está falando comigo, adicionar o meu conhecimento como se fosse um passarinho. E esse conhecimento é tão simples, mas tão difícil, porque as pessoas se acham donas da verdade. As pessoas elas adquirem inteligência e começam a diminuir os outros. Recentemente, eu tive uma crítica dura de alguém, eu gosto de falar isso, né, porque eu aprendi a conviver e de forma quase que sozinha, porque meus pais eram nervosos nesse sentido, né? Quase que sozinha com a crítica. Não é fácil, com outras visões, mas tem gente que parece que passa pelos lugares e utilizam isso que eu quero falar, a sua inteligência, para se acharem os donos da verdade, e mais do que isso, para diminuir os outros. Nunca eu acho que uma criança tem que aprender isso, nem os pais têm que tomar cuidado com os exemplos, porque acho que a criança segue muito mais do que o pai faz do que o pai fala, né? A prova disso, eu estava na rua outro dia andando, outro exemplo de criança que eu assisti. Andando com a esposa, ele estava de mão dada, minha esposa parou para olhar uma loja assim, eu fiquei quietinho esperando. Aí passou um pai e um filho, aí o filho chegou e tava com chiclete na boca, cuspiu no chão. Pegou o chiclete e jogou no chão. Aí a mãe, não faz isso, que coisa feia, jogando coisa feia. O pai, aí o filho falou, mas meu pai fez ontem. Aí ela olhou pro pai assim, ficou aquele clima horroroso, sabe? Simples, mas horroroso. E foi isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho a opinião do rapaz aqui que me criticou de uma forma bem dura. Mas eu acho legal ler. Não vai ser bom. E mostra que o que vai contar pra gente em relação às crianças, por isso que talvez as crianças sofram tanto, é exatamente o exemplo, né? O exemplo que nós passamos, a visão que eles têm da gente, como é que eles nos olham, como é que eles nos enxergam, o que nós estamos passando na hora que a gente está inconsciente. Isso que é o grande complicado. Acho que o grande problema de ser pai é esse, é o exemplo que nós somos. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho, vai chegando no parque aí, a galera tá passeando aqui do lado. Tem um pessoal ouvindo uma musiquinha aqui, ao lado.
Ó, um exemplo. Eu tô aqui sentado, eu não quero com isso parecer superior a ninguém, nem dar a visão de que eu quero mostrar aqui um exemplo de quem passa pelo lado e utiliza a sua inteligência de uma forma negativa. Ou seja, observando e sabe aquela jogada de ombro que dá assim e fala, liga, tô nem aí pra você? Então ele falou, eu não vou conseguir pegar toda a mensagem dele mais ou menos. Deixa eu ver aqui qual é o nome do rapaz aqui, peraí. Eu acho até que ele apagou a mensagem dele aqui, que eu não tô achando. Mas são tantas nesse vídeo. No meu vídeo eu fiz um vídeo sobre mediunidade há uma época atrás, em que na medida do possível eu passei algumas informações. Mediunidade é a consequência de não uso. E como são muitas pessoas, e foi feito num momento específico, com uma específica visão, uma pessoa passou por ali, várias passam, né, e começam a brigar umas com as outras no sentido religioso. São crianças que cresceram e se perderam. Aí um rapaz passou lá e falou assim, José Carlos, o nome dele tá lá, né? Olha, assim, eu só fiz um projeto, eu sentei como eu estou fazendo aqui agora, e comecei a bater papo. Eu não sou superior, não sou dono da verdade, nem nada. Mas tem gente que se acha infinitamente superior aos outros. Ele falou assim, eu como sou um intelectual, um cinéfilo, músico, musicólogo, literato, formado em odontologia, olha só, com doutorado em cirurgia bucomaxilofacial, não consegui assistir mais de 3 minutos. Aí ele fala aqui, eu não estou achando a mensagem dele, ele fala que a minha intenção ali, como eu estava com o controle do ar-condicionado do lado, eu estou com o celular também. Ele só queria mostrar o ar-condicionado, ele só queria mostrar não sei o que, esse cara, lamentável isso. Aí bateu e foi embora. Bom, o que esse rapaz, na medida do possível, de forma totalmente imparcial, ele não conhece o meu trabalho, ele não conhece o que eu faço, eu não estou me importando, eu não estou sofrendo com isso, porque eu estou acostumado, de verdade. Mas é triste você ver que no mundo as pessoas passam, adquirem conhecimento da árvore, como eu falei, do lado, e se tornam arrogantes, se tornam superiores, se tornam julgadores, se tornam assim, pessoas que estão acima dos outros, que estão num patamar diferente, que tem doutorado em Jupiterologia. Não, você fez doutorado onde? Em Marte. E aí você fez mestrado onde? Em Vênus. Inclusive, especificamente, também numa Lua. Poxa, bicho, como nós estamos? Isso foi uma criança que, de alguma forma, utilizando da sua inteligência, eu não sei de onde ele tirou a necessidade de ser tão superior e de tão rapidamente julgar alguém ou alguma pessoa. Provavelmente está saindo por aí pela internet e atirando para todos os lados, achando-se superior. Nós não somos superior. Eu fico legal, fico feliz que consigo chegar a pessoas bem informadas, mas é triste ao mesmo tempo ver que eles utilizaram as informações para somente diminuir os outros, não conhecer profundamente aquilo. É como se fosse assim, inclusive a ofensa é barata. Eu vou passar e eu sou, sabe, a inteligência superior do piolho. Eu vou passar, velho, e eu vou falar, ele que se dane, porque eu sou fogo, eu sou o cara. Eu sou ele não. Então assim, é assim que está o mundo. Esse é o grande problema da educação, eu vejo, da maioria de nós aqui, em relação às crianças, porque as crianças estão crescendo e se a gente não tomar cuidado, estão ficando inteligentes, mas utilizando a sua inteligência para esse tipo de coisa. O que a gente tem muito hoje na internet, hoje fora, são pessoas magoadas, são pessoas tristes, são pessoas brigando, utilizando os seus conhecimentos para criarem textos desse tamanho, para defender as suas teses, as suas formas de enxergar. Nós não somos certos. De ser criança seria muito legal entender isso. Que nós somos seres em eterno aprendizado e o fato de você começar a se sentir superior é uma coisa perigosa. Vamos trocar de informação aqui, que já estou com 34 minutos. O AD manda mensagem, AD Moreno, para a gente com a seguinte questão: obsessão. Saulo, existe obsessão em crianças? Os espíritos de crianças podem ser obsessores? Existe obsessão em criança. Aquela ideia que criança até os 7 anos não tem obsessão é mentira. A obsessão não tem essa não. Se o espírito tiver que perseguir alguém, ou por achar que ele seja de outra vida, ele vai perseguir.
se tiver o que é obsessão? Obsessão é quando o espírito fica bravo por algum motivo, ou ele não, de outras vidas, ou dessa, ou gosta daquela criança. A obsessão não acontece só porque ele fica bravo. Às vezes ele simplesmente se dá bem com criança e começa a andar e sem querer atrapalha ela em vez de ajudar. Como a amizade também atrapalha, né? Então pode existir, pode existir e é comum, né, existir, e nós somos inclusive desde crianças médiums, né? Sofremos também reações como naturalmente qualquer pessoa. Obrigado, tal, e crianças podem ser obsessores? Podem, né? Tem, na verdade, como você fala criança, espíritos de criança, assim, o fato de nós, como eu falei o exemplo da vovó agora há pouco, a vovó estava velhinha e tem a criança, era a mesma consciência em corpos diferentes. Passou o quê? 60 anos, ela ficou velhinha, 60, 70 anos. E novinha, ela estava ali, mas é o mesmo espírito. No mundo espiritual, essa idade física, ela não passa de processo psicológico, é a cabeça da criança, da pessoa, do espírito. Porque se ele desencarna como criança, ele fica criança, só que ele mantém uma personalidade espiritual que se liberta da limitação cerebral física. Então ele mantém a personalidade espiritual, incluindo traços de vida passada. Então ele pode se manter criança e obsessor. Inclusive, um dos casos de maior obsessão em termos de ataque é o caso de obsessões que acontecem com mães que interrompem a gravidez, o aborto. Muitas vezes essas crianças que têm a gravidez interrompida no aborto, elas se tornam verdadeiros obsessores. Por quê? São espíritos em que não aceitam ter sido, antes de nascer, estava com a consciência baixa, uma mãe fazer aquilo com o filho. Então, e como a ligação já era dentro do ventre da mãe, energeticamente e fisicamente, as obsessões são fortíssimas por esse motivo. Normalmente as mães que fazem isso têm problema no baixo útero, tem problema de infecção urinária, tem problema de útero baixo, no caso, né, já falei. Tem vários problemas emocionais, tem problemas, e não são todos os casos, vai depender muito do grau de consciência, da necessidade daquilo que foi feito, da forma que foi feita, da energia gerada naquilo, entendeu? Então tem sim. Um abraço para você. O Saulo Lima manda a questão, FAQ Dia das Crianças. Tá? Saulo, minha pergunta é sobre o tipo de alimentação disponível às crianças atualmente. Açúcar, óleo, conservantes, aromatizantes e por aí vai. Você acredita que o consumo excessivo de uma alimentação fraca em nutrientes possa influenciar um amadurecimento espiritual, não só espiritual, o Saulo, meu xará, mas também o desenvolvimento cerebral, físico, desenvolvimento físico. Acho que a nutrição, e eu não sou o melhor exemplo para isso, que eu me alimento mal também, ela deve ser sim algo muito bem cuidado. Isso, como vai influenciar no desenvolvimento cerebral, vai automaticamente influenciar também na fraqueza, na forma como a criança estuda, na forma como a criança se dedica, na forma como ela pensa. Então, a comida envolve também a saúde mental. Então, eu acho que tem que sim se alimentar, cuidar bastante desse ponto. E os pais se preocuparem bastante com esse ponto. Isso aí não precisa nem comentar, né? Cadê a pergunta do meu amigo? Aqui. Rapaz, tem tanta pergunta aqui que eu tô perdido. A Armazém da Arte manda a questão pra gente aqui. Então, sobre nutrição é rápido, não tem muito o que conversar. Saulo, te manda mensagem lá pelo site, mas como um dia especial do Dia das Crianças, a fez pedir para mandar e-mail. Segue. Carta ao vovô. A mensagem que ela manda é a seguinte: quem é a pessoa? Armazém de Arte. Saulo, em casa tenho 2 filhos, Amanda de 9 anos e Eduardo de 6. Noto desde pequeno que o Dudu tem uma sensibilidade ou espiritualidade, por assim dizer, mais aguçada. Faz 3 meses que meu pai desencarnou e ele era amigão dos meus filhos. Dias depois disso, meu filho me disse se a gente podia escrever uma carta para o vovô. Eu perguntei, como assim? Ele me disse, mamãe, eu sei que o vovô pode escrever uma carta para a gente, então por que a gente não pode escrever para ele? E prosseguiu falando, a gente pode escrever e queimar a carta e a fumaça vai, interessante, para o céu e o vovô recebe a carta, a fumaça vai para o céu e o vovô recebe a carta. Não sei de onde ele tirou isso, mas ele fala coisas que ninguém falou aqui em casa. Outro dia me disse que a morte é uma pegadinha, que a gente faz que morre, engana todo mundo e aparece do outro lado.
que a gente quando dorme pode voar, nadar sem se molhar e atravessar montanhas e visitar o vovô. Acredito que ele veio com essas memórias e tem muito a me ensinar. Fica aqui a minha pergunta e a do Dudu. A gente pode escrever carta para o outro lado e correspondência? Claro que pode, óbvio que pode. É uma questão de mentalização. Na verdade, a carta ela é bom que ela, digamos, força a plasmagem. Ela força com que essa plasmagem chegue o mais rápido possível lá, né? Consiga chegar de uma forma precisa, inclusive energeticamente mais intensa. Mas você pode simplesmente fechar os olhos e fazer uma prece. Como para a criança é mais difícil ter esse pensamento, esse direcionamento, o pai podia ajudar a criança. A criança ali no momento faz como se fosse internamente uma prece e a criança vai ditando mais ou menos e o pai vai escrevendo, pega essa carta, coloca no lugar, não necessariamente precisa queimar. A queimar é porque ele está atribuindo ao material ao imaterial. Quer dizer, se para morrer o corpo some, automaticamente e vai para o outro lado, se você queimar a carta some e também vai para o outro lado, porque a fumaça torna espiritual. O pensamento dele é extremamente óbvio, né? É uma criança realmente tem uma visão aguçada, e é isso que eu estava falando. Essa visão, essa simplicidade com que ele está crescendo, a gente não cresceu, entendeu? As gerações estão melhores, estão mais limpas, porque estão convivendo já com pais como você, mais abertos. Você é responsável por isso também em relação ao teu filho. Armazém da Arte aqui, né? Cadê ela? Não foi Armazém da Arte, é a Armazém da Arte que mandou. Foi Adriano e Eduardo. Então vocês, os dois provavelmente são responsáveis, eu creio, sobre a educação com que teus filhos, a forma de pensar livre com que eles estão. Vocês não questionam, vocês não falam, não, isso é... Não, vocês simplesmente deixam eles pensarem. Aí, pelo contrário, ficam surpresos com o pensamento. Qual o pai que faz isso? O pai achando que o demônio está no corpo do filho. Na época dos meus pais, né? Talvez não no meu, mas dos meus avós, por exemplo. Então isso é muito bacana e pode sim, você pode mandar a carta para lá dessa forma. Escreva, você tem um livro Violetas na Janela, em que a netinha dela, a Patrícia, morre e a avó, ela plasma uma violeta muito forte, ela visualiza uma flor. Você pode não só mandar uma carta, pode mandar uma flor, pode mandar uma mensagem em áudio, provavelmente ele vai ler a carta ou vir em áudio, né? Você pode fazer um monte de coisa, pode gravar um vídeo, né? Um monte de coisa eles podem assistir lá. Mas a cartinha tá ótima, porque ele capta tudo, ele capta energia, ele vai conseguir enxergar o momento através da energia do que está acontecendo ali e vai receber com certeza isso. E não está tão longe como a gente imagina, na verdade está mais perto da gente do que a gente deles pelo fato consciencial. Ele consegue ver a gente não consegue ver eles. Agora, com certeza teu filho anda fora do corpo, né? Ele anda bem e tem uma visão com certeza mais aprimorada e liberta do que a gente vai ter que a gente tem nesse momento. Abração pra vocês aí, pro teu filho. Peraí. A Amanda e o Eduardo, o Dudu. Um abraço pra vocês aí também, pros pais. A Adriana também, Eduardo Júnior, né? Saulo, a Edna manda. Adorei a ideia do fax especial. Tenho um filho de 9 anos, fax Dia das Crianças. E o Vitor que te conhece através dos fax. Que legal, cara. Eu vou tomar mais cuidado com o que fala aqui. Enfim. Meu marido e eu somos espiritualistas pesquisando sobre a saída fora do corpo. Ele passou a entender e se interessar sobre o assunto e hoje estuda a doutrina espírita em um centro ao qual fazemos curso também. A minha dúvida é se devemos expor nossa saída do corpo com ele, desde que já se devíamos moderar o assunto. Ele relata para mim sensações quase todos os dias, no qual parece se tratar de catalepsia projetiva. Como ele sabe um pouco sobre o assunto e não é nada que o assuste, como me assusta como mais nova, sem conhecimento sobre essas coisas, sensação, como devo incentivá-la a saída do corpo. Enfim, ela feira que o filho tem um pouco de conhecimento, mas que ao mesmo tempo ela fica assustada como ele fala sobre isso. Como isso se dá na criança? É comum a espiritualidade na criança. O que acontece é que os pais estão tão mergulhados na vida ou nas suas próprias religiões que não dão atenção e acabam cortando, levando as crianças para a igreja, acabam criando, desviando. O que a gente faz? A gente mascara o conhecimento. É como se você tivesse um conhecimento nato, não ao nascer, aquilo você vai aprendendo um monte de coisa, mas tem coisas que são simples. Só que você começa a criar desvios dentro do conhecimento e para você chegar à simplicidade depois é bem mais difícil. O que fazer? Faz como o amigo aí agora, o Eduardo aí, a Adriana, deixe seus filhos questionarem, incentive o questionamento, mostre para ele a simplicidade com esse assunto, sabe? Deixe eles serem quem são e mais do que isso, aprender a respeitar o mundo em que vive, entender quem é, entender quem os outros são,
Saber que a simplicidade é isso. Porque o que mais difícil no ser humano hoje em dia é que ele cresce se tornando o dono da verdade. Porque às vezes os próprios pais eram os donos da verdade, impunham as suas visões para que eles às vezes questionavam, mas tinham que aceitar de forma... Muitas crianças não podem nem falar de viagem astral em casa até hoje, porque os pais são evangélicos. Isso é um absurdo. Isso no futuro vai ser visto como um absurdo. Isso está acabando com a geração, daquela geração, com o filho e o pai. Está travando a mente dele, está vomitando as nossas verdades aos nossos filhos. Nós não somos donos da verdade. Como é que a gente cria o filho baseado naquilo que a gente sabe? Não necessariamente é o certo. Nós somos ainda muito aprendizes em relação à educação que nós damos às crianças. Em que não sabemos impor direito o que é um não equilibrado e lógico e mostrar porque é um não e o que é realmente a forma de pensar livre. Não, isso sim, filho, tá certo, é assim. Não, isso aqui você poderia ponderar, tal, não é muito correto. Não, a gente impõe um não, de uma forma muito dura às vezes. E aí vira uma criança às vezes difícil. E a educação hoje em dia é de mimar ao máximo, fazer todas as vontades, à medida de nunca dosar, que forma a criança um adulto mal educado. Porque se você fala não para uma criança dessa, ela começa a gritar, cai no chão. Né? A gente está vivendo um processo de extrema dificuldade educacional. Claro que isso envolve a personalidade humana. Nós desde pequenos já somos seres ciumentos, seres orgulhosos, seres que têm dificuldades, somos nervosos. Então cada um traz um traço de personalidade. Dentro desse traço instintivo, a gente, de forma madura, tem que direcionar para que ele alcance um processo de educação interior, uma formação legal. Vou ver aqui. Bom, pessoal, é isso. Bom, eu tentei ao máximo possível. Deixa eu ver assim. Deixei a pergunta no Face, depois que li, que tal, mas Cebola aí falou que também tinha perguntado no Facebook. Galera, valeu. Um fac simples, um abraço para todas as crianças aí, para vocês, nós crianças também interiores, já adultos, né? Que a gente tenha, na medida do possível, uma continuidade dessa infância nossa hoje, educando melhor. É mais difícil, chama reciclagem. Depois que a gente cresce, a gente conquistar uma liberdade, digamos assim. Vou andar pra lá, vou embora, tá todo mundo me olhando. Calor. Olha o meu cabelo, como é que tá, todo miserável. A gente alcançar uma liberdade maior depois de grande. Eu tô falando agora para as crianças grandes, né? Eu, você. Mas aprenda a respeitar, aprenda a educar-se de forma melhor, aprenda a aceitar o mundo como ele é, sabe? A gente está com grande dificuldade de aceitar as diferenças. Aquele que vota diferente da gente, aquele que está na religião diferente da gente. É como se fossem, assim, nossas verdades estão sendo engolidas a ponto de não importa o que o outro é, só importa a nossa visão. Isso está muito complicado, isso é o que mais dificulta hoje em dia a lucidez, a percepção da verdade. Beleza? É isso que eu vejo para as crianças, que a gente cresça feliz, cresça leve por dentro, sabe? Porque o que a gente está vendo hoje em dia é um mundo de pessoas nervosas, um mundo de pessoas que não respeitam ninguém, que pega o lixo e joga no chão, um mundo de pessoas que não respeitam os animais, um mundo de pessoas que vivem em função somente para si mesmo, que não questiona coisas simples, como aquela criança questionando o cavalinho no começo do vídeo, que por que eu vou montar no cavalo, por que o cavalo está fazendo preso? Sabe? São essas coisas que nós precisamos questionar e deixar as crianças pensarem, porque eles têm muito a ensinar pra gente, viu? Essa visão simples da vida é a coisa mais difícil que a gente tem hoje em dia para viver e é o que a gente sofre muito. Adultos crescem e se tornam cheios de conceitos, cheios de problemas, mergulhados demais nos seus vícios, nos seus problemas interiores como ciúmes, inveja, orgulho. É isso que eu vejo, que a gente simplificar a vida é o grande segredo, tanto para a criança como para os adultos. Questionar cada ponto, sem questionamento, por quê? Por quê? Por que que é assim? Por quê? Não esqueça nunca os porquês. A gente cresce e começa a falar sim, senhor, amém. Por quê? Eu acho que é a grande porquê feliz, sabe? Um porquê legal. Por que que você é assim? Por que que eu tenho que fazer isso? Será que Então isso é importante. Um abraço para vocês, obrigado aí pelo Dia das Crianças também, pela ideia. Luna, beijão para você. Se um dia a gente se vê por aqui pelo Recife. FOI. Fui.